Você sabia que dentro da soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, Deus precisou realizar alguns movimentos para dar a condição de que o ser humano pudesse existir? Porque Deus, através da sua presciência, sabia que o homem iria cair, que o homem iria falhar. E desta forma, o homem, então, não teria a condição de permanecer existindo. Foi aí que Deus, então, realizou pelo menos três movimentos importantíssimos e fundamentais para que nós pudéssemos estar hoje aqui vivo, para que nós pudéssemos ter a condição de termos aí Ele como nosso Salvador. E eu quero tratar isso numa série de vídeos aqui com vocês, aqui no canal do Instagram, do YouTube, Facebook, não importa onde você está assistindo esse vídeo. O importante é que esta série de vídeos vai trazer para você, vai elucidar, né, de uma maneira clara, simples e concisa todo o aparato, né, da salvação. Obviamente que nós não vamos e nem temos condição de esgotar todo o assunto, porque o assunto de veras longo e tremendo, mas nós vamos trazer aí pelo menos uma condição de ter mais clareza. E dentre desses movimentos que Deus fez, três principais, e são eles que eu quero tratar com você. O primeiro, né, é o primeiro que eu irei tratar, mas não o primeiro da lista, e você vai entender o porquê. O primeiro é a criação. Nós vamos falar sobre a criação de Deus. O segundo movimento é o movimento de salvação. E o terceiro movimento é o movimento de manutenção. Esses três movimentos realizados pelo eterno e poderoso Deus, advindo, né, nós precisamos ter aí essa ciência que todo processo soteriológico, todo processo de salvação, ele principia em Deus. Ele não principia no homem. O homem não tem condição, né, porque o homem era um ser caído. Ele não tinha a mínima condição de desejar e realizar o que é bom. E sim, Deus, através da sua graça preveniente, deu ao homem, né, a condição de remissão dos teus pecados e deu condição ao homem de escolher, né, a servir a Deus, né, em integridade através do sacrifício de Jesus Cristo. Então nós vamos falar desses três movimentos importantíssimos de Deus para a história humana. E este primeiro movimento que eu quero falar com você agora é o movimento de Deus chamado a criação. Lembrando, né, que lá em Lucas 19:10, Jesus deixou bem claro que ele veio para salvar o que se havia perdido. É isso mesmo. Ele veio para salvar o que se havia perdido. Essa era a condição humana. A condição humana era de perdição, porque todos nós estávamos em Adão, e Adão, uma vez caído, todos nós, consequentemente, caímos também, porque estávamos nele. E aí Jesus ele veio para poder salvar o que se havia perdido. E Deus, então, nesse primeiro movimento, nesses 6 dias criativos que Deus ele realizou, ele começa a lhe dar forma a toda a existência, a todas as coisas. Então Deus ele cria, né, o homem, cria, né, todos os animais, o homem como o último aí da lista, mas cria os vegetais, cria, né, as miríades angelicais, Deus cria, né, toda a natureza no contexto geral. E importante nós observarmos que tudo que Deus foi fazendo, ele foi dizendo assim: e viu Deus que era bom. Só que pare e pensa comigo aqui a seguinte questão. Se tudo que Deus faz é extraordinário, porque assim ele é, por que ele via a sua criação aqui neste planeta e ao findar do dia dizia ele mesmo consigo que aquilo era bom? Por que não excelente? Você observa que nesses 6 dias criativos de Deus, ele vai dizendo, e viu Deus que era bom.
Para isso, nós precisaremos adentrar um pouco dentro da cosmologia, tanto humana quanto a cosmologia divina. Porque quando Deus cria os céus e cria a terra, dentro dessa cosmologia, onde o ser humano terá o papel preponderante e principal, Deus diz: e viu Deus que era bom. Quando nós observamos a cosmologia divina que está lá reservado no livro da Revelação, o livro de Apocalipse, nós vemos uma grande diferença, porque ali naquela cosmologia, né, por exemplo, não havia dia e nem noite, porque o próprio Deus era a lâmpada daquele lugar. E não precisamos dizer que Deus, obviamente, preferiu, né, e já tinha ali como pretensão maior a cosmologia divina. Isso aí é contínuo sine qua non. Mas o porquê o texto está escrito e viu Deus que era bom? Bom e não excelente. Por que, que não excelente? Porque aquilo que Deus havia criado era bom para o propósito que o Senhor havia estabelecido para toda aquela criação, até chegar o período final. Ou seja, a cosmologia terrena, a cosmologia dentro dessa cosmovisão, né? Nós observamos que Deus fez todas as coisas na Terra para um fim determinado. Haveria um tempo, haveria um momento que tudo isso vai se findar. E Deus, ao fazer tudo, ele viu que para aquele propósito estava tudo ok. Era bom para o propósito final, teria um fim. Diferente da cosmologia que nós vemos no livro de Apocalipse, que a cosmologia divina ela é eterna, por isso sim excelente, extraordinária. Por isso ela não tem fim, ela é completa no seu todo. E ela é eterna, o propósito eterno. Só a cosmologia do Gênesis, nós vemos que tudo perdura um fim determinado. Então, para aquele fim que Deus determinou, aquilo que ele fez era bom. Ok? Então, tratando dessa movimentação de Deus dentro da cosmologia do Gênesis, nós vemos 6 dias de criação, Deus fazendo tudo, e tudo que ele fez era bom. Esse nós chamamos então que é o movimento da criação de Deus. E se eu perguntar a você qual o primeiro movimento de Deus, obviamente todos, a maioria, vão dizer que é o movimento da criação. Eu iniciei esta série de vídeos com o movimento da criação e digo mais, o porquê disso tudo. Só que o movimento da criação não é o primeiro movimento de Deus, não é o primeiro mover do Senhor dentro da soteriologia, dentro da doutrina que nos dá condição de sermos salvos, de estarmos com Ele. Mas muita gente pensa que a criação foi o primeiro mover do Senhor em favor até mesmo da raça humana, porque a criação ela aconteceu para dar aí a subsistência do ser humano. Tudo que Deus criou, Deus ele o criou dando a nós a condição de existência. Porém, esse não é o primeiro movimento de Deus. O movimento da criação. Eu diria para você que o movimento da criação é o segundo movimento de Deus. E se é o segundo maior movimento de Deus, qual é o primeiro movimento de Deus? Nós vamos tratar isso no próximo vídeo. Nós vamos tratar agora da sequência. Você observou e aprendeu aqui o segundo movimento de Deus, que é a criação, dentro dos seus 6 dias criativos de Deus, que o sétimo, o Senhor, ele descansou. E nós vamos ver agora qual é o primeiro movimento e por que que nós vamos tratar do primeiro movimento no segundo vídeo. E tratamos do segundo movimento no primeiro vídeo, que todos pensam que a primeira movimentação de Deus foi o haja, mas não foi. Nós trataremos disso no
próximo vídeo. Então, você que não é inscrito nesse canal, se inscreve. Você que de repente está aqui no Instagram também, coloque teu comentário, ative aí o sininho de comunicação e vamos falar da palavra de Deus.